a Bíblia, que eles chamam de sagrada, mas não agem como se ela fosse, porque fazem da Bíblia uma arma, uma máquina de dinheiro, de tomar dinheiro, um caça-níquel. Na verdade, isto que eles chamam de Bíblia, eles deveriam chamar de caça-níquel, de tortura psicológica ou de armadilha, porque é isso que fazem com este livro chamado Bíblia. Eu recebi um áudio hoje de uma filha de uma irmã que pegou um Uber e, por coincidência, o motorista do Uber era da igreja de onde ela tinha saído. Claro que eu não vou citar o nome, claro. E ele disse para ela, Deus manda dizer à irmã, já uma senhora, que se a irmã não voltar, ele vai te colocar uma doença, e isto para não te acontecer coisa pior. Ela ficou desesperada. E disse para a filha, e a filha disse, deixa eu perguntar ao irmão Geraldo se isso procede. Eu falei, não, isto não procede. Primeiro que ela não tem que voltar para a igreja nenhuma, que Deus não habita lá, a igreja somos nós, ela tem que voltar para ela mesma. Como que funciona isso? Então eles usam a Bíblia como um caça-níquel. E ela, a Bíblia, no sistema religioso evangélico, ela é a fonte de lucro. A Bíblia é usada não para instruir. A Bíblia não é usada no sistema religioso para trazer paz e segurança. A Bíblia é usada para colocar medo. Usa o livro de Apocalipse para amedrontar, manter as pessoas presas, cativas. Usam a Bíblia Sagrada para tomar dinheiro, oferecer riquezas, confortos. Usam provérbios e se encherá o teu celeiro. Vão usando Mateus 23, usam Malaquias 3:10, tudo para tomar dinheiro dos incautos. Está correndo aí na internet, eu recebi hoje 2 áudios, de um aloprado, essa é a palavra, de um aloprado dizendo que as pessoas têm que estar debaixo da cobertura pastoral e profética dele, independente de ser pastor, independente de estiver aonde estiver, ou lá no ministério dele, porque ele tem ministério. Paulo disse que o ministério é do Espírito, ele disse, o ministério, meu ministério. Tem que estar debaixo da cobertura pastoral e apostólica profética. Então isto é uma forma de dominar, porque fizeram deste livro, que eles dizem que é sagrado, fizeram disso aqui uma fonte de lucro. Eles pregam aqui, mas para enriquecer, porque não oferecem segurança. Você quer dominar alguém? Ora, você proporciona o medo. Pronto. Você coloca o medo e diz que você, debaixo da tua cobertura, sobre os teus cuidados pastorais, a pessoa tem segurança. E aí o incauto se submete. E aí o incauto, com a mente golpeada, um empresário que quebrou nessa pandemia, vai procurar esses profetas, vai procurar esses apóstolos, detentores de uma unção sobrenatural, porque a bênção de Deus primeiro passa por ele, porque ele é o canal, ele é detentor da bênção divina, você não. Eu conheço alguns irmãos aí, empresários, que a pandemia bateu a sua porta, como não tem convicções fortes em Deus, foram buscar uma oração do apóstolo. Se o apóstolo está precisando de alguém que ore por ele, porque ele está mais no churrasco do que em tudo, é porque não é nem na carne, é no churrasco. Então, meus amados, fora da mensagem genuína da graça de Deus, a Bíblia é fonte de lucro. E eu tenho dito às pessoas que se reúnem aqui e aos irmãos que me ouvem aqui,
Eu não ofereço e não mostro dou medo nem pavor às pessoas. Digo que as pessoas que se reúnem aqui no Sarapuí, elas não estão obrigadas a estarem aqui. Digo às pessoas que me ouvem que elas não estão debaixo da cobertura de Geraldo. Só quem anda debaixo da cobertura de Geraldo, que é um edredom, aquele que lavou uma vez, ele encolhe, de R$ 29,90 na promoção do Joga Fora, é a minha esposa que anda debaixo da minha cobertura, do meu edredom. Mas ninguém. Não existe de estar debaixo da cobertura de homens. Isto é conversa fiada de homens aloprados, que querem governar as pessoas, tomar dinheiro dos incautos, viver às custas das vidas, chamando-as de ovelhas do ministério deles. São lobos vorazes disfarçados em graça. O Miguel está arrebentando com eles aí. Tem um deles aí que diz que prega graça, prega aí no Facebook, eu não sei se ele prega no YouTube, Miguel que sabe, que prega no YouTube, no Facebook, e toma o dinheiro dos irmãos, diz que está em graça, é contra a escatologia, toma o dinheiro dos irmãos, tem que pagar a gasolina dele, tem salário, não trabalha, é um aloprado, porque usa a Bíblia como fonte de lucro. E eles, claro, não gostam desse canal, porque este não é um canal para passar a mão na cabeça deles. E um deles me disse, você tem que pregar Jesus. Pregar Jesus tem que pregar a espada, para ver se vocês tomam vergonha na cara, vai caçar um trabalho e deixar de enganar os incautos, dizer que as pessoas têm que ficar debaixo da cobertura de vocês, que vocês têm autoridade apostólica e profética. Vocês não têm nem vergonha na cara, quem dirá a unção profética. Porque se um sujeito tivesse vergonha na cara, ele não iria roubar a glória de Deus. Se um sujeito tivesse vergonha na cara, ele iria dizer para as pessoas que o cabeça é Cristo e não eles. Que o ministério é do Espírito e não deles. Iria dizer que toda a honra e toda a glória é dada a Cristo e não eles. Não ia fazer as pessoas depender deles. Alô, abençoados, me ouvem aí. Sim, estou querendo mesmo. É para quebrar madeira mesmo. Tolerância zero no sistema. Não vem com esse negócio fiado aqui, pelo menos aqui no Sarapuí, no YouTube, não. Dizer assim, o senhor não ora por mim. Teve uma abençoada que veio aqui eu não venho mais, porque no final da reunião o senhor não ora por mim e eu estou desesperada. Se depender de eu colocar a mão sobre a sua cabeça, vai continuar abençoada. Sabe por quê? Porque aqui nós não colocamos mão na cabeça de ninguém. Se você já tem o Espírito de Deus na tua vida, de que adianta a minha mão cheia de calo? Isso aqui não eu não ensino as pessoas a dependerem de Geraldo. Eu ensino as pessoas a terem comunhão com Deus através da verdade da palavra. Vou repetir. Eu não ensino as pessoas a dependerem de mim. Eu ensino as pessoas a terem comunhão com Deus através do Evangelho. Quando tu conheces a palavra, conhece a tua posição, a tua herança, o teu direito conquistado por Cristo, você desenvolve uma comunhão com Ele. E a graça de Deus é para quem tem intimidade com o Pai. As pessoas têm uma visão distorcida de Deus e acham que um homem que tem um título de apóstolo, de pastor ou de evangelista, que não existe título, são dons, acha que este homem é detentor de uma bênção e colocar a mão sobre a vida delas. Pode parar. Isto é um sistema, em nome de graça, fraudulento, mentiroso, e que nós denunciamos aqui. Já vai fazer 10 anos de madeira para cima deles, e agora arrumei um berimbau do mestre Carlos da Bahia para arrebentar no focinho deles. Não tenho medo, negão, berimbau, já viu, né? Olha o que Paulo disse em 1 de Timóteo, no capítulo 6, no versículo de número 3. Vamos ao Evangelho. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as santas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, Eusébia,
Disse Paulo no versículo de número 4. É enfatuado, eu chamei de aloprado. Paulo disse, é enfatuado, nada entende, mas tem manias por questões e contendas de palavras, de que nasce inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas. 5. Altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida, não é convertida, é pervertida, privado da verdade, e lá vem a paulada no focinho, supondo que a piedade, o apego às coisas sagradas, e eu utilizo aqui como a Bíblia, é fonte de lucro. Eles supõem que a Bíblia é uma fonte de lucro. Amados, ouça, quando você vê na internet um homem praguejando, porque Geraldo vai levar todo mundo para o inferno, você sabe que é mentira, porque inferno é sepultura. Quem leva para o inferno, para a morte, é quem? O dono da vida. Se Geraldo tem poder de levar alguém para a morte, Deus estaria no mesmo páreo que eu. Se o diabo que eles inventaram tem o poder de levar alguém para o inferno, Deus estaria na mesma igualdade. E Deus quer levar para o céu, o diabo para o inferno. Essa é a história contada por eles. Mas eles contam essa história por quê? Porque eles fazem disso aqui uma fonte de lucro. E colocando este medo na mente do incauto, as pessoas dependem de quem? Deles, porque eles é que prometem a segurança, não é nem mais Deus. Não, meu pastor disse, não, pastor vai orar por mim, pastor, o senhor ora por mim, pastor, ora por mim, pastor, eu não ensino que eu vou cobrir a vida de ninguém. Eu ensino as pessoas a desenvolver esta comunhão com Cristo. Ore você não é filho? Você não tem comunhão? Não foi Ele que consagrou, através da sua carne, um novo e vivo caminho? O acesso ao Pai está aberto. Eu e você somos filhos. Eu não sou advogado de Deus, intermediário de Deus, representante de Deus na terra. Eu sou teu irmão em Cristo. Talvez eu tenha acordado primeiro e sei aonde está aqui a passagem que diz que é teu direito, mas nada do que isto. Mas eles acham que a piedade, aquilo que envolve as coisas de Deus, as coisas sagradas, eles acham que esta piedade é uma fonte de lucro. E é assim que o sistema tem vivido. Meu amado, vou lhe dizer uma coisa. Eles disputam vidas. Se você sair de uma chamada igreja e for para outra, eles se tornam teu inimigo. Eram teus amigos enquanto você contribuía, eram teus amigos enquanto você dizimava, enquanto você carregava a bolsa, enquanto você fazia. É assim que é. Por quê? Porque vê isto como fonte de lucro. E não é só vocês que sofrem por isso, porque eu já passei por isso. Eu tinha pessoas aqui que eu abraçava, que eu ajudava, que eu levava, dava carona, fazia isso. Saíram daqui e se tornaram meu amigo. Por quê? Porque viram o evangelho ministrado por mim como fonte de lucro. Olha, se ele pode, eu posso também. Deus não fala só com ele, Deus não mostra a ele. E foram, mas foram virando inimigos, porque quando tem isso como fonte de lucro. Esse evangelho é inegociável. Ele não pertence a um homem. Geraldo não é dono do evangelho. As pessoas que pregam em Porto Alegre, Belo Horizonte, Vila Madalena, lá com Ney Soares, nosso irmão Elcio de Jesus, essas pessoas não são donos do evangelho. Messias Carvalho, essas pessoas não são donos do evangelho, são cooperadores do evangelho junto comigo. Eu sou cooperador do evangelho, embaixador de Cristo, assim como cada um de vocês, as mulheres embaixatrizes e os homens embaixadores. Todos nós somos cooperadores. O evangelho tem um dono, o testamento tem um dono, é Cristo. E não se pode fazer disso uma fonte de lucro, disputando almas, disputando vidas. Você é meu, é do meu ministério, não pode ouvir aquele. Olha a petulância. Você não pode ouvir o Elcio de Jesus, a petulância deles. Você não pode ouvir Geraldo. Por quê? Porque você faz parte do ministério Cuscuz com Peixe.
Aí quem faz parte do Ministério Cuscuz com Peixe está debaixo da minha cobertura da folha de alface com quiabo. Mas é folha de alface com quiabo, meu amado. Que negócio é esse? Que negociata que se faz com a palavra? Ora, no princípio, a finalidade, os apóstolos na igreja primitiva, era testemunhar da ressurreição. E isto chegou à Grécia, virou uma filosofia. Saiu, chegou em Roma, foi instituído como religião por Constantino. Chegou na América, virou uma negociata. No Brasil, fonte de lucro. Não há ninguém que se levante para arrebentar com esses cães. Ah, e vou dizer uma coisa, porque hoje eu estou bravo, estou nervosinho, estou querendo, eu estou coisado, estou virado no tamanco. Meu amado, pior do que os cães são as pessoas que patrocinam isso. Porque os cães não vão, claro que alguns batem porta, mas as pessoas que lotam o templo atrás deles dizendo, bota a mão em mim, consagra a minha água, amarra a minha fita, ô apóstolo, ora por mim, eu quero estar debaixo do teu ministério, eu quero estar debaixo do teu apostolado. Quem financia isso são as vidas, é elas que têm que ser despertadas. Graças a Deus. Está crescendo o número de denunciadores. Está crescendo o número de pessoas que estão indo para cima dos cães com tudo. E eles estão desesperados. O cofre está abaixando. Esta pandemia, as pessoas não foram para a chamada igreja, ficaram em casa e Geraldo, pum! Abriu o evangelho e disse aqui, ó, é Cristo, hein? Não, igreja não são paredes, você não é obrigado a congregar, não é não, nem aqui no Sarapuí, muito menos. Todos os que vêm aqui, vêm em espírito e em verdade, para uma confraternização, para o louvor, para abraçar, comer, tomar um café, ouvir a palavra e sair alegre. Ninguém está aqui obrigado a nada e em cobertura de Geraldo nenhum. Pode parar com isso, hein? Pode parar com isso, porque é fazer da Bíblia, do Evangelho, fonte de lucro. Paulo disse, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Sabe como é que o profeta disse isso? Em outra linguagem, lá no Antigo Pacto. Olha a linguagem profética lá no Antigo Pacto. Isaías 56, versículo de número 9, eu vou ler até o 11. Vós, todos os animais do campo, todas as feras dos bosques, vinde comer. Os seus atalaias são cegos, seus guias, nada sabem, todos são cães mudos, não podem ladrar, sonhadores preguiçosos, gostam de dormir, tais cães são gulosos, nunca se fartam, são pastores que nada compreendem e todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância. Todos, sem exceção, todos têm ganância. Se promete cobertura pastoral, tem ganância. Se promete autoridade eclesiástica, tem ganância. Se obriga os irmãos a congregarem, tem ganância. Estão disputando vida, estão disputando alma. Esse canal denuncia mesmo os cães. E não adianta vir com conversa fiada para cima de mim, que eu não tenho medo de nenhum de vocês. Não adianta vir com conversa fiada para cima de mim, que é palavra no focinho de vocês. Depois vem dizendo, chorando, cheio de mimimi, Geraldo ataca, pastor. Eu ataco o cão guloso, o lobo. Aquele que explora, que mete a máquina para tosquear, que tira o dinheiro sem pena, que arranca as unhas, aquele que oprime, que diz que você tem que ficar debaixo da cobertura desse cão sarnento, cheio de pulga. É eles que eu ataco. Depois não vem de mimimi nesse canal aqui não, que eu vou pegar você de berimbau e tudo, hein?
Não vem de mimimi aqui não, hein? Que eu vou pegar você de birimbau, tô avisando. Vem dizendo, ele ataca as igrejas. Igrejas são vida. Eu ataco o alçapão que vocês oprimem as pessoas, botam no banco, expõem o nome, ridiculariza. É isso que eu sou contra. Eu não sou contra os homens, não sou contra local de reunião. Eu sou contra o que se faz lá dentro em nome de Deus, fazendo da Bíblia fonte de lucro. Tem autoridade de Deus com a palavra aberta para denunciar, seja quem for. Está escrito aí no livro que você chama de sagrado. O profeta chamou de cão guloso. Está aí. Mais do que o profeta, olha o que Paulo disse, olha, Filipenses 3,17. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tende em nós. Lê aí. Pois muito andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Mas é o que mais tem. Não é inimigo, como eu já tenho dito em várias mensagens, não é inimigo do objeto madeiro, é inimigos dos feitos daquela cruz. Naquela cruz, o sangue teve um efeito bilateral. Ele removeu a lei, a transgressão que havia sobre a primeira aliança, tirando o que eles chamavam de pecado, era a transgressão da lei, tirando sobre os judeus e os gentios que estavam longe, sem Deus no mundo, sem esperança, pelo seu sangue foi atraído. O que eles oferecem, como são inimigos desse feito da cruz? Oferece pão como comunhão. Oferece batismo nas águas como purificação e oferece a cobertura pastoral, apostólica e profeta como proteção divina, dizendo que Jesus é mentiroso, dizendo que os seus feitos na cruz foram invalidados, dizendo que eles são detentores, fazendo disto o quê? Vítimas precisando de milagres, vítimas precisando de proteção, mas para isso tem que pagar. Eles gostam de exercer a primazia, de ser chamados de apóstolos, prometem cobertura pastoral e profética para enganar os incautos com falsas autoridades. Tem de tudo. Tem ameaça que o anjo vai sair da cobertura, tem ameaça de dizer que o homem vai perder a salvação, chamam as igrejas dele de igreja sede, da igreja matriz, de igreja mãe, chamam as demais igrejas associadas a eles de congregação deles, tá? De filiais. Em graça, isto é uma fraude. Em graça não existe igreja sede. Em graça não existe congregação. Isto é um sistema manipulador em nome de graça, que nós vamos denunciar. E eu acredito que os irmãos que estão em graça, que estão pregando aí pelo YouTube, devem denunciar isto, para que as vidas não saiam de um alçapão e caem em outra em cobertura de homens. Isto é uma falsa graça. Isto é fazer do evangelho um malabarismo entre lei e graça, fazendo um verdadeiro terror psicológico. Não. Paulo disse que são inimigos da cruz de Cristo. 19, Filipenses 3,19. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Tem um aqui antigo, ele é inscrito no canal, ele fica vendo. Eu fui lá no canal dele, ele estava lá fazendo campanha para levantar um espaço, vendendo quentinha que se compra em qualquer lugar aqui no Rio de Janeiro, a 12 a 15 reais. Lá eles vendem por 25, com frango que os irmãos dão. Canalhas! Vocês são canalhas! Em nome de Deus, canalhas com Bíblia, vendendo bênção, vendendo falsas promessas. Nós não aguentamos mais vocês. Esse canal existe para denunciar as práticas libertinas em nome de Deus. Cansamos de vocês. Chamam a gente de que quiser. Pode chamar de herege, de desigrejado. Não importa. No alçapão de vocês não voltamos nunca mais. E se eu pegar algum de vocês desse canal, mas eu dou em vocês em termos de minhaca, que não é possível. As pessoas gostam. Tem um que saiu aqui. O Miguel está desesperado.
O Miguel fica da sala para a cozinha. Voltar para o esgoto sujo da lei. Voltar para a ameaça, para o alçapão. Um verdadeiro malabarismo entre lei e graça. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o... Paulo denunciava mesmo, meu irmão. Eu nunca vi Paulo dizer, vocês estão debaixo da minha cobertura pastoral. Paulo dizia, o cabeça da igreja é Cristo. Esta é a mensagem da graça de Deus. Não pode ter ameaça, porque o irmão não está vindo mais para a igreja, mas para ir ao bando ele vai. Olha a mensagem dos cães. Para ir para a feira vocês vão. Agora para vir para a igreja. Que igreja, meu irmão, que eu vou? Aqui no Sarapuí ninguém vem à igreja. As pessoas se reúnem como igreja, voluntariamente o dia que quiser, da maneira que quiser, e não estou nem aí, sabe por quê? Porque as pessoas são livres, nós oferecemos liberdade, e a liberdade está incomodando os poderosos, que querem aprisionar as pessoas, porque o Deus deles é o ventre. Pedro era um legalista, pregava o evangelho da circuncisão. Enquanto Pedro estava vivo, vocês sabem, a lei estava de pé. Então Pedro tinha toda uma linguagem judaica. Pedro tinha toda uma linguagem legalista. Andou com Jesus de Nazaré, vivia sob os costumes da lei. Mas olha o que Pedro disse. Olha o que Pedro disse em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo de número 1. Rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero. Pedro era um presbítero, era um ancião, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai, veja, uma linguagem judaica, tá? Apesar de estar ali depois da ressurreição, o templo está de pé e Pedro se apropria então da linguagem própria daquele que andou com Jesus de Nazaré, naquele ambiente de ovelhas, de rebanho, aquela linguagem de figura. Ele diz, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Leia agora, leia agora, leia agora, leia agora, leia agora, leia agora. Não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Vê se isso aí é verdade nos alçapão dele. Eles que me perseguem aí, vai lá, vê lá, vê lá. Tem um aí que me botou uma asa de morcego. Pô, mas fiquei feio, cara, ali, hein? Eu não gostei nem que ele me perseguiu, eu não gostei que eu fiquei horroroso. Uma asa de morcego, bico de pato, morcego com bico de pato. Aí, embaixo do vídeo ele botou assim, para devolver o seu dízimo, botou o número da conta. Canalha! Cambuloso! Cambuloso em nome de Deus! Em nome da cachorra titica! Nós estamos denunciando vocês. A Bíblia de vocês, para vocês, é fonte de lucro. Exploram a fé alheia, tomadores de dinheiro. Vocês são tomadores de dinheiro das viúvas. Vocês não ajudam os órfãos e os necessitados. E esse tipo de mensagem aqui ataca o lobo mesmo. E daqui a pouco aparece alguém defendendo o lobo aí, porque fazem parte da alcateia também. Olha aí o recado de Pedro para vocês, Pedro legalista igual a vocês, olha aí, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Tem um 3, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho, nem como dominadores, mas é o que mais são. Mas é o que mais são. E graças a Deus, bendito YouTube, graças a Deus ao YouTube, bendita a hora que você com dúvida da ameaça dos dominadores,
em que você foi lá e procurou, deixa eu ver o que se falam aqui sobre o dízimo, e encontrou esse canal, dízimo, você foi enganado. Os outros tinham que se batizar, foi lá e encontrou o batismo, anula a cruz de Cristo. Quantos e quantos aqui tem testemunho de cada um vídeo que os libertou? Viu um, viu mil, não parou mais. Os olhos foram iluminados. Hoje conhece a sua posição em Cristo. Estão livres dos dominadores. E agora? Estão aonde? Seguindo Geraldo? Quá, quá. Se nem minha mulher me segue. Estão seguindo o evangelho apresentado por Geraldo. Geraldo não dá carteirinha, Geraldo não coloca a mão, Geraldo não... nada. Geraldo abre o canal, não explora vocês. Vocês veem? Vocês não me pagam, vocês não são cobrados pelo YouTube, vocês assistem gratuitamente e pagam a internet de vocês na casa de vocês. Mas eu não cobro vocês para entrarem no canal. O canal não é pago. Vocês não pagam R$1 para entrar aqui. Claro que alguns irmãos livres espontaneamente contribuem, colaboram financeiramente, mas ninguém toma o dinheiro de vocês sobre ameaça, como domínio, eu vou botar a mão, o capeta vai cair, cai de lá, e cai de cá, e Cadillac, Rita Cadillac, Gretchen, para. Olha, rompa definitivamente com o sistema. O sistema é podre. O Deus deles é o ventre. Fazem da palavra do Pai negócio. Se houvesse uma lei nesse país que proibisse de cobrar dízimo, se o presidente da República, o Supremo Tribunal Federal, entendesse, por revelação divina, que o dízimo era alimento aplicado aos judeus, e eles estabelecessem uma lei: só pode cobrar dízimo a igreja que for totalmente judia, judaica. Não iria ficar uma igreja aberta, porque eles vão lá e diz assim no cartório de pessoas jurídicas: instituição sem fins lucrativos. Aí abre as portas e nada funciona sem dinheiro. Mas não é sem dinheiro das pessoas cooperarem por generosidade, por gratidão. Eu estou aqui, estou crescendo em graça, essa palavra tem feito bem, eu quero que ela alcance outras vidas, eu vou contribuir segundo propõe o meu coração. Não é isso não. É porque tem que dar, porque essa parte é de Deus, você está debaixo da minha cobertura. Se você não der, você não colhe, porque isso, porque aquilo. Por quê? Porque a Bíblia, que eles chamam de sagrada, que eles profanam. Eles chamam a Bíblia de sagrada, mas eles profanam a Bíblia. Eles têm aparência de piedade, mas negam ter tanto poder. Então, está aqui a minha denúncia esta noite. Una-se ao povo da graça de Deus e procure alguém que invoque a Deus de coração puro. Siga a justiça, a paz, a graça de Cristo e corra desta profanação do sistema religioso que tem profanado a graça de Cristo, fazendo da Bíblia Sagrada uma fonte de lucro. Não seja participante disto. Não seja cúmplice disto. Cumplicidade no crime também é crime. Não seja participante com eles. Vou ficando por aqui. Amanhã